Fala, meus queridos, eu falei para vocês que eu iria voltar e voltei com tudo para a gente trabalhar as principais características do período colonial. História do Brasil comigo, professor Luiz Dudu, seu professor de História e Filosofia aqui do nosso curso e com toda certeza com as melhores dicas para a sua aprovação. Então nós vamos falar sobre o período colonial. O período colonial vai de 1530 até 1808. Esse é o período colonial brasileiro do século. Que século é esse aqui, ó? Século XVI, e vamos ver o século XVII. Como o período colonial é muito grande, nós vamos dividir ele em algumas partes. Vamos lá? Então, o período colonial tá aí na tela para você. Então, no período colonial, nós temos a pretensão dos portugueses de assegurar a posse do território brasileiro. Então, a partir dos interesses holandeses, dos interesses franceses, Portugal inicia efetivamente o processo de colonização do território brasileiro. Então, lembre-se que a primeira expedição realizada no Brasil foi com Martim Afonso de Souza para iniciar o processo de colonização, garantir o domínio da terra e explorar economicamente a nova colônia. Agora, com um modelo econômico baseado no cultivo, olha lá, ó, baseado no cultivo da cana de açúcar. Então vamos só lembrar um negócio aqui. Vamos só lembrar. Deixa eu voltar aqui para você me ver. Ó o gordinho aí, ó. Olha só. O cultivo da cana de açúcar vai ser a principal atividade econômica no período colonial. Então vamos relembrar. No período pré-colonial, qual era a principal atividade econômica? Exploração do pau-brasil, que se deu como? A partir da escravização dos indígenas. Essa escravização dos indígenas depois vai fazer com que surja o novo sentimento de escravizá-los novamente, lá no século XVIII, quando os territórios do interior do Brasil passarão a ser explorados. Essa exploração vai acontecer a partir do bandeirantismo paulista, ou famoso movimento dos bandeirantes. O bandeirantismo surge com a proposta de explorar o interior do Brasil e buscar novas jazidas de ouro. Então, nesse período colonial, nós estamos falando de um Brasil litorâneo. Nós estamos falando das capitanias hereditárias, do famoso Tratado de Tordesilhas, a organização do litoral brasileiro pelos portugueses com medo de perder território diante das ameaças dos franceses e dos holandeses, principalmente dos traficantes de madeira franceses, que não foram de forma nenhuma impedidos pelo governo francês de realizarem tal atividade. Essa era uma forma, inclusive, de causar um certo temor nos portugueses que estavam no território brasileiro. E aí nós vamos ter o famoso Tratado de Tordesilhas. Nesse sentido, então, queridos, principal forma de economia desse período vai ser qual? Principal forma de economia vai ser o cultivo da cana-de-açúcar. E aí nós vamos ter, olha aqui, ó, a criação dos engenhos. Criação dos engenhos de açúcar. Ok? E isso vai acontecer entre 1530 a 1822. De 1530 a 1822. Ok? A partir do final do século XVII, início do século XVIII, nós vamos ter a descoberta de grandes jazidas de ouro. O boom da mineração que vai acontecer na famosa capitania de Minas Gerais. E aí, levando exemplo Minas Gerais, nós vamos ter a interiorização do território brasileiro a partir dos bandeirantes paulistas, ok? Então, a solução econômica para sustentar a ocupação e resolver a questão
da mão de obra era a escravização dos indígenas e, posteriormente, o cultivo da cana-de-açúcar. Então, o rei Dom João III resolveu iniciar a colonização em 1530. 1530, o rei Dom João resolveu iniciar a colonização, descobrindo metais na América Espanhola. Também foi bastante sugestivo que havia grandes jazidas de ouro aqui. Daí o interesse dos portugueses em ficarem e iniciar o processo do cultivo da cana-de-açúcar. Então nós vamos ter um sistema de capitanias hereditárias. Vou colocar aqui para você aqui, ó. Capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias. Professor, o que foi as capitanias hereditárias, sistema de administração da colonização, que vai dividir os territórios em grandes faixas de terra, entregues a quem? Olha o nome aos donatários, que eram os responsáveis pela administração dessas capitanias. Então leva isso para sua prova. As capitanias hereditárias eram grandes faixas de terra localizadas no litoral do país, com a finalidade de organizar e centralizar o governo português aqui no Brasil e de facilitar o escoamento do pau-brasil e também dos processos mineradores e também dos produtos advindos da cana-de-açúcar para a Europa, para Portugal. Isso aconteceu a partir da ameaça dos franceses e dos holandeses. Quem administrava essas capitanias eram os donatários. Os donatários eram responsáveis pela administração dessas capitanias. Só que muitas delas fracassaram, justamente por falta de recursos e também por ataques de indígenas. Pouquíssimas capitanias tiveram sucesso. A exemplo da capitania de São Vicente, que era a capitania de São Paulo. Capitania de São Paulo, que posteriormente, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, será responsável pelo descobrimento da capitania de Goiás. Então os portugueses já conheciam o processo de cultivo e colheita e o processamento da cana, que gerava não só o açúcar, mas também aguardente. Então olha aqui, ó, produto produzido durante o período colonial, aguardente. O consumo com mercado e expansão na Europa. Então o objetivo era primeiro, cultivar a cana-de-açúcar. A partir da cana-de-açúcar, fazer melaço, fazer cachaça, fazer aguardente, e aí enviar esses produtos para Portugal. O processo de exploração do pau-brasil continuava acontecendo em menor intensidade e o início da mineração no final do século XVII e início do século XVIII, ok? Aí surgem as capitanias hereditárias com a finalidade de organizar, centralizar o poder na colônia. Aí vem o governo geral. Vou mudar o slide aqui para você. O governo geral. Em 1549, com seu principal nome, quem era? Tomé de Souza. Seu principal nome, Tomé de Souza. O que era esse governo geral? O governo geral tinha a finalidade de organizar as atividades administrativas do país. Então, a sua fundação aconteceu em Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Então, olha lá. Primeira capital do Brasil. Primeira capital, Salvador. Primeira capital, Salvador. Então a responsabilidade de organizar a colônia administrativamente foi com Tomé de Souza em 1549, ok? Lembrando que as primeiras expedições ao território brasileiro aconteceram a partir de Martim Afonso, líder da expedição que faria um núcleo habitacional e daria início às atividades econômicas no território brasileiro. Então os primeiros passos da colonização foram concluídos com a implantação das capitanias hereditárias e também com o governo geral em 1549,
com a intenção de centralizar o governo português na nova capitania, ok? Com isso, nós temos então sistemas de capitanias hereditárias. Como vocês podem ver aqui, ó, estava localizada onde? No litoral do país. Então nós temos aqui Maranhão, Ceará, Rio Grande do Sul, Tamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente. São Vicente aqui, ó, São Vicente, São Paulo, tá? Uma das principais e mais importantes capitanias desse período, e Santana. Então essas capitanias, elas eram organizadas em 15, tá? Para facilitar o escoamento dos produtos. Elas eram entregues a quem? Aos donatários. Eram entregues aos donatários. Para a ocupação desses territórios, para a produção e cultivo da cana-de-açúcar e escoamento desses produtos. Então a transferência para a iniciativa privada vai custar custos a esse processo colonizador, porque boa parte da nobreza portuguesa começa a se interessar por esses territórios no litoral do Brasil. Aí nós temos o início do processo da economia açucareira, que começa no século XVI e vai até o século XVII, localizada principalmente no litoral nordestino. Então aqui, ó, o processo da cana-de-açúcar vai estar principalmente aqui, ó, principalmente nessa região aqui, ó, tá? Que é no litoral nordestino, utilizando o trabalho escravo e também utilizando a mão de obra indígena. Então nesse período aqui nós já vamos ter a escravidão africana, o escravo africano chegando ao Brasil a partir do tráfico negreiro. Mas também ainda mão de obra indígena, mão de obra escrava indígena também era utilizada. Então, principal atividade econômica desse período aqui... Opa, peraí, deixa eu apagar aqui. Principal atividade econômica desse período, cana de açúcar e todos os seus derivados. Tudo aquilo que poderia, de alguma forma, algum produto que pudesse ser produzido a partir da cana-de-açúcar era feito e era escoado para Portugal. Surge a economia açucareira que vai do século XVI até o século XVII, que é quando então começa a haver a transição para a mineração, ok? Então olha lá, e aí nós temos a economia do açúcar, que vai acontecer durante o período colonial no Brasil, sua principal forma de economia desse período. Mas nós vamos deixar maiores detalhes da economia açucareira para a nossa próxima aula. Então, me despeço de vocês mais uma vez, desejando bons estudos. Vai, vença, uma vaga é sua.